Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue Bank, sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Fala galera, aqui é a Bru Aleman e nós estamos indo para mais um aulão em podcast. Se você veio parar aqui e é a primeira vez que você escuta, eu aconselho voltar alguns episódios e pegar essa sequência de guia para você começar a investir de forma certa. Mas já vamos direto ao que interessa, né, Jorge? Direto e reto, né, Bruna Aleman? Tudo bem? Tudo bem, e você? Vou te dizer, eu tô ótimo aqui, principalmente porque eu tô me sentindo aquele aluno aplicado dentro desse aulão. Aquele aluno que senta na primeira carteira, que fica de olho em tudo que a professora fala, né? Sei. E um monte de pergunta também eu tenho pra te fazer aqui hoje, viu? Ai, meu Deus, já tô até com medo. Aliás, eu quero aproveitar pra falar, né? Você que tá ouvindo aqui esse podcast, tem alguma dúvida pra tirar com a Bruna Aleman, você pode mandar, inclusive, agora mensagens para o WhatsApp. Temos um WhatsApp exclusivo aqui, ó. É o 11, né? 0 operadora 11 981 80 1000, certo? 981 80 1000, que eu vou fazer uma seleção aqui das melhores perguntas, aquelas que deixam a gente com a pulga atrás da orelha, e trazer pra Bruna Aleman explicar tudinho pra gente aqui no Faz as Contas. Caraca! E hoje eu já sei sobre o que você trouxe, né? Sim. Que eu já tava escutando aqui nos corredores da Mix, né? Vamos falar sobre LCI e LCA. Bora? Exatamente, bora. Vai? A primeira já pergunta. Começa dizendo pra já tô gente até aí com medo. Peraí. pouquinho de cada um e do outro. Vamos lá. LCA e LCI. Todo mundo conhece muito como dois produtos de investimento de renda fixa. Isso. Nada mais é que LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito do agronegócio. Elas basicamente são idênticas, a não ser o diferencial que um produto está voltado para o dinheiro ir para o setor imobiliário e o outro para o agronegócio. Fomentar, né, esses dois setores. Então, essa é a diferença. Porém, a estrutura do produto é a mesma, tá? Como produtos de renda fixa, você já sabe a rentabilidade desde o começo, a partir do momento que você vai investir. Como produtos de renda fixa, você já sabe no momento que você vai investir a rentabilidade daquele produto. Isso é bom. Isso é muito bom. Muito bom. O que a gente precisa ficar atento, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, é a data de vencimento desse tipo de produto, tá? Certo. Dentro ali, vamos lá, quem tá investindo na LCI tá investindo no setor imobiliário. O que é interessante você saber? Que quem emite aquilo, né, a gente vai explicar um pouquinho, é o banco. Então, assim, o dinheiro que tá indo, o banco, ele tá emitindo uma coisa que necessariamente precisa ir para as empresas de imobiliário. Por quê? E a outra, o LCA, para o agronegócio. Porque ambos esses setores aqui no Brasil, eles têm incentivos fiscais. Então, esses dois produtos, eles são isentos de imposto de renda e alguns outros custos. Então, por isso que precisa ser esse dinheiro utilizado para esses setores especificamente, né? Então, eu acho que esse é um pouquinho de diferencial ali e que algumas pessoas procuram como um produto de renda fixa para poder colocar o seu dinheiro. Interessantíssimo. Tem bastante coisa pra gente perguntar em cima disso agora, né? Com relação, inclusive, em que você tá investindo, né? No que você tá investindo e também quem emite, né? Quem emite o LCI e o LCA. Quem é que faz essa emissão? Quem garante esses dois títulos de investimento, Bruna? Isso é interessante também, né? Porque quando a gente falou do Tesouro Direto, a gente falou do governo. Quando nós falamos do CDB, nós falamos do banco, certo. né? E agora? LCA e LCI não necessariamente precisa ser um banco. São instituições financeiras que entram algumas financeiras. Provavelmente aqui em São Paulo algumas pessoas não conheçam, mas a gente tá Brasil afora. Existem Sicredi, por exemplo, cooperativas de crédito. Elas são instituições financeiras, Tem né? várias espalhadas pelo país todo. Exato. Né? Não é muito conhecido aqui na nossa capital, né? De Norte, São Paulo. Nordeste. Mas Norte, Nordeste, interior. Todo o Centro-Oeste muito grande, porque é fomentado pelo agronegócio. Então, isso é uma instituição financeira que
que inclui também os bancos, mas não só bancos, tá? Eles que emitem, apesar de ser imóveis, né, e agronegócio, eles que emitem esse título. Precisa sair deles a emissão desse título. Por quê? Porque lá atrás eles fizeram uma operação de crédito. Isso a gente chama como lastro. Lá atrás essa instituição financeira emprestou para um agricultor, emprestou para um cara que foi construir um prédio, enfim, emprestou esse dinheiro para esses dois setores. Aí aquele dinheiro fica trabalhando, ele colocou ali aquele dinheiro, gerou um título de crédito e aquilo você pode vender para pagar juros. É como se fosse uma roda, né? Você empresta para alguém que coloca ali na terra e esse dinheiro que você recebe de volta, você coloca para poder rentabilizar em outro produto. São engrenagens que vão funcionando em todas as instituições financeiras. E a LCA e a LCI é dessa forma. Então, quem emite é quem emprestou o dinheiro, que é a instituição financeira. E não o agricultor, que você está falando, mas eu vou lá, é o agricultor que eu vou financiar. Não, a instituição financeira já fez isso. Quem vai garantir para você, inclusive, é a instituição. É a instituição financeira. Quem garante mesmo, na verdade, apesar do risco, né, da instituição financeira que eu sempre comento, acaba sendo o FGC, aquele famoso que a gente falou no último podcast. Fundo Garantidor de Crédito. Exatamente. Tá até inclusive no LCI e LCA. Exato, muito bem. Tá ali no LCI e LCA. Então, essa, na verdade, é quem tá garantindo, lógico, num limite de até R$250 mil, né? Por instituição financeira, por CPF. Agora, Bruna, existe um tipo de LCI e LCA para cada tipo de investidor? Não, vamos dizer que na verdade ele é um produto único, né? Não é para cada investidor, é para cada objetivo do investidor. Quer dizer, se você tem um objetivo, você vai no LCI e LCA. Exato. Se você tem um outro objetivo, você procura um outro produto, né? Por quê? Porque a gente vai seguir o mesmo padrão e daí eu vou ser bem rápida, porque a gente já comentou, eu quero que vocês escutam todos os podcasts, né? E a gente já comentou isso no Tesouro e no CDB. Então a gente ainda vai continuar seguindo aquela regra: pré-fixado, pós-fixado e atrelados à inflação, que é o maior. Então, o pré-fixado, na hora que você investe, você já sabe a rentabilidade é fixa. O pós-fixado, 90% do CDI, 97% do CDI, você sempre o CDI que muda diariamente, então você não sabe até a data de vencimento. Atrelado à inflação, IPCA mais alguma coisa. Qual que é? A diferença são os objetivos. Então, você volte também no podcast ali da Selic. Eu acho que assim, é bacana trazer isso, porque se toda vez eu ficar explicando, eu vou gerar investidores preguiçosos que não querem entender e vai falar, não, a Bru vai falar tudo ali, entendeu? Tem que fazer lição de casa, então, gente. Tem que fazer lição de casa. Eu não vou ficar explicando em todos os podcasts coisas que a gente já consolidou e faz parte do seu aprendizado. Então aqui eu tô contextualizando. Se você escutar os últimos 4 podcasts, você vai entender direitinho o que eu tô falando aqui. Tá tudo registrado lá, gravadinho, super bem explicado. Então você acompanha aí todas as publicações, volta. Se você chegou, por exemplo, aqui no Faz as Contas Agora, vale a pena você voltar alguns e conferir o que ela falou a respeito de vários outros produtos que, quem sabe, são o que se encaixa melhor com o seu tipo de investimento, com o que você pretende, né? Enfim. Você vê que não é para cada tipo de investidor. Na verdade, são rendimentos de uma forma diferente e voltado para cada tipo de economia. Então, e tem objetivos diferentes. Desde o Tesouro eu já explico isso, dá uma olhada lá. E agora, com relação à avaliação que a gente deve fazer antes de investir em LCA e LCI, são investimentos de baixo, médio ou de alto risco, Bruna? Possuem 2 riscos. Primeiro risco, vamos colocar dentro só da renda fixa. Tá. Então tem uma escadinha de risco dentro da renda fixa. É um risco médio-baixo. Por que médio-baixo? Porque agronegócio pode acontecer, né? Sei lá, teve uma geada, acabou com a soja. Sempre tem esses determinados riscos. Isso a nível então, Brasil. A nível Brasil. Você vai estar investindo no agronegócio, não é no agricultor do Sul, nem o cara do Nordeste, enfim. Exato, porque você não sabe quem que a instituição financeira emprestou o dinheiro. Você não sabe de quem que é aquele dinheiro, de quem que é aquele agricultor. Você está investindo pelo banco que emitiu aquilo, ponto, né? E a gente não sabe quem que ele financiou. Então, o banco tá como intermediário ali, você não sabe quem é o final. Entendi. Então eu acho que assim, dentro dos produtos de renda fixa, um médio risco eu posso considerar como um médio risco. Tem gente que vai falar que não, mas eu acho que sim, porque a gente vai ter, começamos do zero, Tesouro Direto, que é considerado mais seguro, depois veio o CDB, que tem o risco do banco, e aí vem a LCA e LCI, tá bom? Por então, isso que você deixou pro final. Isso que ainda tem outros ainda. Olha de renda isso. fixa. A gente tá avançando e acho que essa cronologia, por isso que é importante ver, essa cronologia faz você entender e você vai subindo, a gente tá subindo o risco dos investimentos. Então isso que é interessante. Porém, se a gente considerar todos
outros produtos de investimento, bolsa de valores, isso, aquilo, daí é considerado baixo risco, né? Então depende com quem que você tá comparando. Boa. Legal, Tá. Legal saber disso, né? Que a gente pode levar do médio pro baixo aí, se você Exato. pegar e fizer essa comparação aí, meio que tipo no fio de cabelo, assim. Vamos analisar aí o que eu tenho aqui, o que eu tô investindo, qual desses que vai me apresentar o maior risco. Então pode considerar, vamos considerar baixo, vai? Não, pode vamos ser lá, considerado. A renda fixa ela é considerada de mais baixo risco comparado a outros produtos, né? Então, assim, é só esse ponto. Porque existem outras coisas pra você considerar se é baixo pra você ou não. Por exemplo, a liquidez. LCA, LCI é só no vencimento. E geralmente o mínimo são 6 meses. Você não tem um produto que você consegue tirar o seu dinheiro com menos de 6 meses. E os melhores, os que vão render mais, às vezes são 3 anos ou 7 anos. Entendeu? Então você precisa entender, seu dinheiro vai ficar travado ali. Não é um produto pra você ir colocando R$100 por mês. Isso você precisa levar em consideração. Imposto de renda e IOF, tá bom, não tem isenção, mas você vai pegar um produto de 3 anos que te paga 97% do CDI, sendo que num tesouro você tá recebendo ali a taxa Selic que hoje tá 12%. Então você precisa levar acima de 12%. Então você precisa levar isso em consideração também. Se em algum outro produto que você consegue tirar a hora que você quiser, você não tá ganhando mais, ao invés do seu dinheiro ficar travado. Então isso você precisa pontuar e ver essa rentabilidade. O risco é a instituição financeira quebrar, né? Apesar de você ter esse FGC. E a rentabilidade. Pensa sempre assim, que eu também já expliquei na outra, mas só contextualizando, ó. Fecha essas frases. Quanto maior o prazo de investimento, maior vai ser a taxa de retorno para você. Por quê? Porque seu dinheiro vai ficar preso mais tempo. Quanto maior o valor do investimento, né, que você precisa colocar o mínimo, também maior a taxa. Porque é muito mais interessante. Eles querem bastante gente investindo ali. E quanto maior o banco que tá por trás ali daquele produto, menor vai ser a taxa de rendimento. Por quê? Porque bancos maiores, eles estão colocando ali como um serviço de prateleira, entendeu? E o risco dele é muito menor. Entendi. Então ele vai te pagar menos rendimento. Então essas 3 frasezinhas pra vocês pensarem quando vocês olharem uma LCA, LCI. Não, o bom é saber que se eu colocar bastante, inclusive, né? Se eu investir bastante em LCA, LCI, com um prazo um pouco maior, né? Com aquele prazo maior, quando eu receber o meu investimento, que vai ser aquele investimento que eu tô esperando, né? Que eu deixei lá, enfim, eu não vou pagar imposto de renda, né? Então, mas foi o que eu falei, você tem que fazer a conta. Por exemplo, a corretora que eu invisto, eu consigo fazer comparativo. Eu escolho uma LCA, uma LCI, Certo. faço um comparativo de CDB. Daí eu coloco lá, quero investir R$5.000. E ele vai falar, no vencimento você vai ter em média na LCI isso e no CDB aquilo, já descontado do imposto. Eu ainda não consegui achar nenhuma LCA e LCI que seja dentro do mesmo período, de 3, 7 anos. Que, só porque você não paga imposto, seja financeiramente rentável. Então dentro da tem minha essa. corretora. Só que a minha corretora talvez não tenha algumas LCAs, LCIs que na corretora do outro ou no banco do outro tenha. Então dá uma olhada. Isso daí precisa ser muito bem feito. Quer dizer, ou né? entra no Google, calculadora de investimento de renda fixa, né? Simulador de investimento de renda fixa. Vai aparecer a do Mobius lá. Vocês conseguem fazer isso. E lá vai estar. Se tem imposto, não tem imposto, e faz o comparativo. Gente, é matemática simples e a gente tem simulador pra isso. Muito bom comparar, então, né? É lógico. Legal. Tem que pesquisar, né? Quando você vai comprar uma geladeira, você compra a primeira que você vê ou você pesquisa? Investimento é a mesma coisa. Você tem que levar com a mesma seriedade. Afinal de contas, você vai usar essa geladeira por muitos e muitos anos, né? A mesma seriedade tem que ter com o seu dinheiro. Assim, é o ponto principal, né? Tem que ser muito sério quando você for investir, né? Então, fique de olho, acompanha os aulões da Bruna Allen aqui pra você entender um pouquinho de cada um. Agora, a gente sabe que o mercado agro no Brasil é muito frutífero, né? Isso influencia positivamente aí num produto de LCA ou não tem nada a ver? Sim e não. É mesmo? Por Vamos quê? lá. O sim, porque é um produto que sempre vai existir, porque o agronegócio é muito frutífero. Exato. Então, sim, é um produto que ele não vai sumir do dia pra noite, não vai deixar de existir. E não, porque na verdade, assim, quem emite isso daí é o banco. Então a única garantia que você tem é o FGC. Mas se o banco quebrar e você tiver mais que isso, e daí você não tem, entendeu? Então assim, e não tem nada a ver com agronegócio. Então, Entendi. você tem esses dois negócios. É o sim e o não. Nem tudo nos investimentos, gente, é certo ou errado, ou é sim ou não. O talvez existe bastante. Talvez é uma boa palavra para Talvez poder seja uma responder boa essa palavra. pergunta.
Mas acho que ficou claro pra vocês entenderem. É um sim ou não, depende da perspectiva. Então tá bom. Então, ó, você me convenceu aqui. Eu acho que eu vou começar investindo em LCA, LCI. E eu vou fazer isso aí daqui a pouquinho, inclusive. Vou comparar tudo. Tá vou bom. fazer todos os cálculos. Mas aí, quanto que eu vou investir? Eu já posso começar com qualquer valor, Bruna? Pode, você pode começar, na verdade, assim, pode, não pode, né? Olha aí. Talvez. Pode. Empolgada, Talvez não pode nesse caso aí. Diferente de alguns produtos do Tesouro, que você consegue com R$38, né? Hoje acho que a cotação mínima tá 38. O CDB já é um pouquinho maior. O LCA, LCI, algumas pessoas escolhem porque o investimento mínimo pode ser a partir de R$500. Você já consegue bons produtos a partir de R$500. Mas segue a mesma regra do CDB. Se você tiver acima de R$1.000, o produto vai ser melhor. Se você tiver um LCA, LCI, que o mínimo seja de R$5.000, ele vai ser melhor ainda. Enfim, é você ter na cabeça isso. Não deixa… E assim, coloca na cabeça também que são produtos que você não investe mensalmente. Então você precisa ter aquele valor. E para objetivos que você quer aquele dinheiro líquido e certo, que não pode correr muito risco. Seu casamento, antecipar a fatura de financiamento, comprar seu carro, faculdade dos filhos, enfim, coisa que você não pode colocar o seu dinheiro em risco, né? Mas tem que ser aquele valor total, não é R$100 aqui, mês que vem eu vou colocar mais R$100. Não, você tem que colocar e deixar até o vencimento. Então você já tem que ter um montante ali específico para colocar. Já fazendo um planejamento futuro aí. Exato. Muito bem. E vamos agora, né, no sim, não, talvez. Vamos falar sobre vantagens e desvantagens, hein? Primeiro, óbvio, né? Vamos começar com as vantagens aí, né? Vamos começar com as vantagens. A vantagem… Bom, sem dúvida, a isenção de imposto de renda e IOF. Eu acho que é isso. Vou falar que tem alguma outra vantagem muito diferenciada. É um produto também para um perfil muito mais conservador, assim. Uma diversificação que você pode ter dentro da renda fixa. Então, você pode ter Tesouro, CDB e LCA, LCI. Você pode ter essa diversificação. É um produto que dá para você diversificar entre a renda fixa. É interessante. Então, acho que seria isso, a vantagem. Não tem muito mais vantagem além disso, né? Porque o rendimento não é lá aquelas vantagens. Não, e vai dizer também a pessoa que você falou a respeito do perfil conservador, né? É conservador também aquela pessoa que decide o quanto que vai investir, né? Se eu investir muito mais do que R$500, eu não vou estar partindo… Eu tenho outras opções muito melhores e muito mais rentáveis, né? Do que o LCA, LCI. Enfim. Mas daí você pode fazer uma diversificação de risco, eu até entendo. Você ganha, por exemplo, você pegou um CDB pré-fixado 3 anos para a faculdade do seu filho, porque daqui 3 anos você tem que pagar já as entradas da faculdade, sei lá, alguma coisa assim. Né? Vai começar, ele vai mudar de cidade, alguma coisa assim. E daí você quer isso para reforma. Então, ao invés de você pegar um outro CDB ou o mesmo CDB para ficar no mesmo risco, você pega uma LCA, LCI, que você vai estar ganhando menos, porém você está gerando um equilíbrio ali. Nem tudo é ganhar sempre, eu também falo isso. Apesar de ter uma rentabilidade um pouco menor, em algumas vezes eu vejo que não faz sentido, mas é para não ser o primeiro produto que você vai investir. Porém, no volume todo que você está investido, faz sentido. Você não vai ter em um produto de renda fixa, você vai ter no Tesouro, você vai ter no CDB, LCA, LCI. Isso que faz sentido. Como você sempre gosta de falar, quem quer tudo… fica sem nada. É isso aí. E agora, e as desvantagens? Falei até baixinho, fica sem nada. Tá bom, mas a gente repete aqui, fica sem nada, gente. Sem nada. Poxa vida, puxa a orelha da galera, Bruna. Exato. E agora as desvantagens do LCA e o LCI, eu acho que tirando essa questão do risco, enfim. O que você poderia falar? Eu acho que nem sempre a isenção de imposto compensa o rendimento. É aquele equilíbrio da isenção do imposto e o rendimento. Então, entre lá no simulador e dá uma olhada e vê essa diversificação. Como primeiro produto de renda fixa, não acho legal, mas como uma diversificação é um produto interessante sim para você diversificar o risco. Muito bem, falei para você que eu ia investir, então vamos lá. Eu quero saber aonde, né? Você tem alguma instituição que eu posso ir agora já para poder aplicar em LCA, LCI? Qual que é a sua dica pra gente? Bom, vamos lá. Então aqui, passo a passo, pessoal. Vai lá no @BruAleman, acompanha os conteúdos, assim como todas as indicações, que não são bem umas indicações. Eu tô toda… misteriosa hoje. Eu vou te falar, viu? O cuidado com as palavras. Eu tô te falando isso, mas não fui eu que falei não, hein? Então são as indicações que não são indicações. Isso é muito importante, porque você que faz a sua própria escolha do seu produto, mas ali é um direcionamento. Vamos utilizar a palavra
direcionamento que é melhor. Boa! De como você pode fazer isso. Então, tem passo a passo, como você escolhe, inclusive a corretora que eu invisto. Então, como eu trouxe para vocês, ela tem um comparativo onde que dentro ali da plataforma você consegue utilizar isso. Você seleciona 2 produtos e um deles pode ser LCA, LCI, comparativo com CDB, com Tesouro, enfim, desde que seja o mesmo prazo para fazer sentido, ou a calculadora. Então eu vou te apresentar, e lá apresenta direitinho o valor de resgate, imposto pago. Eu acho que é bem interessante vocês verem isso. Porém, daí eu vou deixar a dica final pro final. Eu acho que existem 2 produtos interessantes que tem de LCA e LCI lá, que é a partir de R$5.000, emitido tanto pelo BTG quanto pelo Banco Bari, que podem valer a pena ali, se você analisar e estudar, que tá rendendo, vamos dizer, um percentual interessante. Então vai lá, dá uma olhada. Esse percentual ou tem que entrar lá no @? Tem que entrar, tem que abrir a conta, tem que fazer. Vocês querem muito dica fácil? Eu quero um monte de dica fácil. Isso, vou puxar a orelha. Adoro facilidade. Vai estudar, menino? É, minha gente, é o seguinte, é assim que a gente aprende, né, sobre investimento. É na pancada, né? Tem que sentir a pancada. Exatamente, é assim que eu vou mandar você pra casa pra sentar, Muito estudar bem. e fazer sua lição. Vou escutar os outros podcasts que a gente mesmo gravou aqui pra poder pra colocar a memória fresca aqui, né? Posso fazer uma última pergunta? Lógico. Onde que eu encontro você aí todos os dias? Conta aí pra gente. Vamos consolidar onde todo mundo pode chegar. Lá no @BruAleman vocês podem chegar. Dentro do link na minha bio tem como você abre a sua conta na corretora, o link pro podcast Investindo na Gringa, o link pra esse podcast Faz as Contas em outras plataformas também, todas as mídias que saem, os horários que saem, inclusive YouTube, o YouTube já com vídeos. Ah, que legal! YouTube já com vídeos. Já começou. Gente, já tá essa bem semana. caseiro ainda, tá? Gravei com meu celular, eu tô editando, assim, ó, muita paciência Mas comigo. os maiores youtubers deste planeta Muita começaram paciência. da mesma forma, hein? Olha lá. É assim que a gente Não começa. vai esquecer da gente depois, hein? Mas eu acho que é melhor consolidar. Só procurar @BruAleman, lá vocês vão achar tudo. Dentro desse mês de junho, passando junto aqui com todo esse conteúdo que a gente tá trazendo no Faz as Contas, né? Você tá trazendo as perguntas, eu tô fazendo lá no Instagram. São 30 dias de conteúdo direcionado. Então, lá nos destaques, dia 1, dia 2, dia 3, todo dia a gente vai indo pra algum assunto. E como você faz desde o início. E o podcast aqui é como se fosse uma base para que lá eu não tenha que ficar falando tanto de produto, para você escutar o podcast, que aqui é uma continuação da aula que eu tô dando lá. Então tudo é complementar. Todo esse conteúdo tá aqui, vocês precisam consumir de uma forma eficiente. Eu fiz inclusive uma enquete semana passada e a maioria das pessoas, assim, teve 16% respondeu que já escutaram mais de 50 episódios. Porém, 42%, acho que foi mais ou menos 42%, falaram que escutaram entre 20 e 30. Então, assim, o conteúdo tá sendo feito. Eu não consigo investir por vocês. Vamos mudar esses números aí, né? Vamos mudar isso aí nas próximas enquetes. Daqui a pouquinho você faz outra e a gente vai divulgando os resultados aqui, inclusive. Combinadíssimo. Boa. Bom, adorei. Eu acho que no próximo a gente vai falar sobre mais um produto, né? Mas vamos deixar aqui no ar pro pessoal. A gente já deu spoiler demais aqui, né, Bru? Muito spoiler. Vamos lá. Mas gostei bastante. Vai juntando todas essas questões, tá, Jorge? Vai trazendo aí pra mim. Faz enquete também lá na sua rede social, por Faço, favor. vou te ajudar então, tá com isso. Ó, lembrando o seguinte, hein? A gente falou agora no começo, vamos reforçar o número do WhatsApp pra você mandar essas perguntas também. É o 11, né? 011 São Paulo 981801000. Vai ter sempre alguém pra falar com você lá. Eu também tô por lá, trazendo as perguntas pra Bruna aqui no nosso Faz as Contas. Exatamente. Obrigada, viu, Jorge? Eu que Obrigada agradeço. mesmo por me ajudar com tantas questões aí dos nossos ouvintes. É isso aí, obrigado você e até o próximo. Até, um beijo. Valeu. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue Bank, sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Auto Compara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix.